Estamos de volta aqui, pessoal. Segunda parte nessa aula de Tito incrível, maravilhosa, falando sobre graça revolucionária. A graça que é muito mais, disparado, muito mais do que favor imerecido. Aliás, eu questiono se a graça realmente é um favor imerecido. Isso aqui para mim é um pensamentinho que, cheiro de lei. Quando a graça é favor imerecido, significa que o homem continua estando abaixo de algo. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E eu te pergunto, se a graça é favor imerecido, você acha que Deus deu uma colherzinha de chá mesmo para a humanidade? Falou, nossa, vocês não merecem, mas eu vou dar aqui uma colherzinha para vocês. Será que é isso mesmo? Para mim, graça é um favor tão merecido que Deus ele daria tudo de novo para mim e para você. Porque uma coisa é graça é um favor não conquistável. Se é um favor não conquistável, tá tudo bem, concordo. Não tem como conquistar a graça. Mas a graça não ser um favor não conquistável não torna ela imerecida. Para mim, graça é favor merecido. Por quê? Porque você merece. Você merece. Então, deixa eu entrar aqui. Por que você merece? Porque você vale o mundo inteiro. Você vale mais que o mundo todo. Se você vale mais que o mundo todo, entenda que Deus daria tudo por você. Por quê? Porque você vale mais. Se graça é favor imerecido, o homem continua abaixo de algo. Continua sendo escravo. Continua sendo um miserável, um mendigo na mesa de Deus. Só que não. Ele nos chamou de filhos. Nos deu o direito para sermos feitos filhos de Deus. Então é isso aí. Tá pronto aí? Voltou? Agora sim. Prossiga. Então vamos lá. Acho que para a gente finalizar, se você quiser deixar os comentários, você pode deixar aí, o pessoal vai interagindo. Aí no capítulo 3, para finalizar, eu vou ler a partir do 3 ali para dar uma diminuída. Paulo ele vai dizer assim, olha que interessante. Houve tempo em que nós, olha isso aqui. Houve tempo em também que nós éramos insensatos e desobedientes. Nós éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Então, se ele está falando que houve um tempo que nós éramos, então é porque naquele momento ele não era mais. E por que ele não era mais? Porque toda a carta ele está explicando o contexto da graça, da influência divina sobre mim. Então, o cara que ele fica lutando contra a paixão, ele fica lutando contra prazeres, ele fica lutando, não, cara, porque eu sou sujo, porque eu sou podre, porque o pecado habita em mim. Meu irmão, você precisa ressignificar o evangelho, você precisa entender o que significa Jesus morrer pelos seus pecados e Jesus ressuscitar para a vida eterna. Você precisa entender que você é uma nova criação. Uma nova criação é um novo protótipo, é um novo tipo, não é um antigo melhorado, não é uma criação dividida dentro de você, que metade de você é bom e metade é ruim. Uma nova criação é uma nova criação, é uma nova criatura. E aí ele diz isso, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Então, antes da graça, essa é a realidade da vida. Então, o cara que ele vive isso, ele ainda não está vivendo sob a influência da graça. Não está. Aí Paulo vem e diz, mas quando se manifestou a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador. O amor por quem? Pelos evangélicos? O amor pelos os que aceitaram Jesus? O amor por aqueles que fazem tudo certo? Ué, mas Deus não está irado? Deus está com raiva dos homens? Deus está irado contra a terra? Deus odeia o homem? Deus odeia o pecado e odeia o pecador também? Não, mas peraí. Quando se manifestaram a bondade, não por causa de atos de justiça, não é pelo que eu posso fazer, não é por aquilo que eu posso conquistar. Ou seja, não adianta você querer dar uma força para Deus. Não adianta, você não consegue dar uma força para Deus. Deus não precisa de força, Deus não precisa da sua ajuda. A única coisa que você pode fazer é crer. É crer. A transformação de vida que você deseja, a vida plena em Deus que você deseja, ela só é possível ser vivida através do crer.
Quando eu creio, eu desfruto. Quando eu creio, eu renovo o meu entendimento sobre aquela realidade, eu desfruto. Não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ou seja, não por obras, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra, e quero que vocês afirmem categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. De novo, eu só posso praticar boas obras mediante a graça. Uma pessoa que se diz estar na graça e não manifesta boas obras, ela não está. Ela está equivocada sobre a etimologia da palavra, ela está equivocada sobre a semântica da palavra. E quando eu compreendo que a graça de Deus não, ele sai. A mesma coisa o limão fala assim, cara, eu não consigo produzir limão. Não tem como. Se a árvore ela está irrigada na terra, se ela está enraizada ali e ela está numa boa terra, se ela está sendo nutrida pela água ali, não tem como ela não produzir fruto. Por isso que todos aqueles que estão em Jesus não tem como não produzir fruto. Por isso que todos aqueles que estão sob a influência da graça não tem como produzir fruto. E aí ele diz assim, ó, evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. É Paulo falando, cara, toda conversa, toda discussão a respeito da lei é inútil e sem valor. E aí os caras vêm, pô, cara, vocês não falam da lei, vocês não ficam falando dos 10 mandamentos e, cara, é importante falar sobre isso. Cara, não é eu que estou dizendo. Paulo está falando, cara, evite essas coisas porque elas são inúteis e sem valor. E para finalizar, lá no 14, mais uma vez, Paulo diz assim, ó, quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Então, meu irmão, boas obras, ela não é antagônica à graça, muito pelo contrário, você só consegue boas obras através da graça. Tudo que eu faço a partir do que Jesus já fez, a partir do que ele já derramou sobre mim, a partir da influência divina, tudo que eu faço a partir de agora são boas obras. Tudo que eu faço para tentar conquistar, para tentar ajudar Deus, para tentar acrescentar alguma coisa, para que nós somos chamados a graça divina. Travei? Travou aí? Ah, Eu terminei, não pegou o final? travou. Última frase. Não, o que eu disse é que, para finalizar, então, foram para essas boas obras que nós somos chamados e elas só são possíveis mesmo através da influência da graça divina. E aí eu quero fazer essa consideração final aqui, porque diante de tudo isso que o Helder falou, você vai encontrar o cara da graça pregando com toda certeza que o da lei está errado, e você vai encontrar o cara da lei jurando por toda certeza que quem está pregando a graça é errado. E a grande pergunta é que você vai falar assim, calma, então quem que está certo nessa história? E aí existe uma coisa que distingue quem está certo e quem está errado. São os resultados de vida. E essas boas obras que o Helder citou, que o fim da graça são obras de justiça, boas obras. Então eu não sou salvo por causa das boas obras. Eu sou salvo para as boas obras. Eu realizo as boas obras. A lógica de salvação na minha vida reflete na obra que eu fiz. Essa semana um pastor me procurou. E esse pastor, ele tem um desejo de incorporar sua igreja inteira dentro da nossa igreja. Ele falou o seguinte, Cal, eu tenho uma congregação, eu sei pelo que eu nasci, para que eu fui chamado.
Só que eu já andei com fulano, já andei com ciclano, já fui no culto da Bíblia deles, já fui no estudo de quinta, já andei na cobertura, já fiz isso, já fiz aquilo. E, cara, eu vou te falar a verdade. Eu tive que chegar para eles, agradecer a eles, e eu tive que ser honesto com eles. Eu falei, ó, eu sei que vocês não gostam muito do Cal, eu sei que o Cal é isso, que o Cal é aquilo, mas eu tô indo lá não por conta da unção do Cal. Vocês são ungidos aqui, vocês são homens de Deus, vocês estão... O trabalho de vocês é maravilhoso e tal, só que eu quero os resultados da vida do Cal. Eu quero os resultados da vida do Elder. Eu quero os resultados financeiros da vida deles. Eu quero o resultado da estrutura familiar. Eu quero o resultado cultural que eles têm. E aí ele deu tchau para esses pastores, me procurou e falou, como é que a gente faz para a gente incorporar a minha igreja dentro da igreja do cinema? A gente está falando de uma congregação de 70, 80 pessoas que estão diante de um pastor, e o pastor já entendeu que junto a gente pode ser mais forte. Que é melhor ser rabo de tubarão do que cabeça de sardinha. É uma coisa tão óbvia da vida, né? Você entender que ser parte de algo maior é muito mais emocionante do que você ser o todo de algo muito pequeno. E me chama a atenção o seguinte, uma graça que não traz resultados não tem nada de graça. Então, a religião, ela não frutifica resultado. Ela é nula de resultado. Ela é parasita. Por isso que ela precisa fazer mais evento, mais evento, mais evento. A igreja da religião, quando você vai ver no final do ano, o resumo do final do ano é quantos retiros a gente fez, quantas células a gente abriu, quantos eventos, quantos... Só que isso não é fruto. Isso é estatística. O fruto está na vida do outro. O fruto é a coleção de testemunhos que a gente constrói. E a igreja foi levantada para colecionar testemunhos. Então, quando você for discutir com alguém se você está certo ou está errado, não concorde comigo, concorde com os meus resultados. Os nossos resultados, eles precisam testificar a palavra pregada. E o resultado aqui não é resultado, preguei em 8 conferências ano, troquei de carro, tô morando num condomínio fechado. Não. Isso não é resultado. Resultado é testemunho no outro. Então, falar menos, viver mais e viver feliz. Viver uma vida abundante, viver uma vida plena. Alguém um dia disse que a religião é um buraco negro. Prefira ir para o inferno, porque é mais colorido, do que ficar no limbo da religião, que é um lugar depressivo, deprimido. Eita. No inferno, existem alguns momentos ainda de felicidade. Na religião, nunca vai existir. Então, além de você não ter vida abundante, você também não tem nem aquela curtição do momento. Religião é letal. E a gente precisa se opor à religião resistindo a ela como Tito resistiu. Existem alguns religiosos na nossa cidade que é necessário fazer calá-los porque estão arruinando casas inteiras. A religião é a única força no mundo que coloca uma esposa contra um marido. Que coloca um filho contra um pai. A religião é o único poder nesse mundo que divide uma família no meio. Por quê? Porque ela vai na igreja e o marido não. Então isso é gravíssimo, porque a Bíblia nunca sugeriu isso. A Bíblia diz sim, que os inimigos se teriam na tua casa. Inimigo do quê? Das pessoas que não nasceram de novo e não entendem o que você realmente está vivendo. Só que não é que você é rival, não é que você é inimigo delas. É que elas não entenderam o que você está fazendo ainda. Então, a proposta da Bíblia é justamente a gente entender que os nossos resultados, eles é tudo que vai sobrar no final das contas. Então, use meias palavras, mas comprove com o teu testemunho de vida. O maior sucesso de um homem de Deus é a família que ele pode construir na terra. Então, me conte como é que está a tua família, que eu vou dizer o quanto eu concordo com a tua doutrina e com o teu evangelho. Então, quem está desprovido de família, devia pôr o rabinho no meio da perna, fechar a porta da igreja,
entregar a chave para alguém outro e voltar para casa, arrumar a casa. Paulo, ele falou isso. Segundo Timóteo, né? Aqueles que não governam sua própria casa, não tente governar a casa de Deus, né? Então, zele pela tua casa, zele pela tua família, zele pela mesa, zele pela tua congregação, zele pelos teus, aqueles que Deus te confia. E no final das contas, a gente não precisa defender nada. Nem defender a noiva, nem defender o evangelho, nem defender a graça. E outra, a graça que precisa ser defendida já é a doutrina, que de graça não tem nada. Não reduz a graça a uma doutrina. A graça não é uma doutrina. Nós não estamos falando da graça do evangelho da graça. A gente está falando da graça do evangelho. A doutrina continua sendo o evangelho. O evangelho lá de 2000 anos atrás. Só que esse evangelho tem graça, tem favor. Esse evangelho tem alegria, esse evangelho tem vitalidade, esse evangelho tem transformação, esse evangelho tem cura, esse evangelho... E aqui, hoje eu li Efésios 5, lá na devocional de manhã, é a gente entender que a gente precisa tirar os olhos daquilo que não traz esperança, tirar os olhos daquilo que nos paralisa, tirar os olhos da discussão, tirar os olhos... Não, a gente não existe para isso. Que a gente, de fato, mantenha os nossos olhos naquilo que é puro, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é humilde, naquilo que é condescendente, e que a gente se aconselhe uns aos outros, instruindo uns aos outros com salmos, hinos, cânticos e ações de graças. Né? Se a gente encher os nossos lábios com ações de graça, vai faltar boca para falar mal de alguém ou de alguma coisa. Né? Então, a graça, ela torna isso. E lembre, a graça, ela consegue ser leão e ovelha na mesma pessoa, né? Então tem horas que você faz meh e tem horas que você ruge a ponto de deixar as pessoas no seu devido lugar, né? Andar na graça não é ser trouxa, não é ser um bobo da corte, né? Mas também andar na graça não é ser um vikings, né? Que a gente fica lá erguendo as cabeças que a gente vai arrancando pelo caminho. É interessante isso, né? Porque quando eu comecei a frequentar a sua casa, quando eu comecei a fazer parte da igreja no cinema, algumas pessoas que faziam parte da instituição que eu fazia parte, eles previam que ia dar ruim a minha vida. Eles previam que, cara, agora você vai para esse lugar aí, então esse negócio de graça aí vai fazer você pecar, vai fazer você se divorciar, vai fazer você cair. E foi muito pelo contrário, assim. Quanto mais eu fui me relacionando com a graça de Deus, mais essa influência divina ela foi me fazendo cair para cima. Então eu fui caindo cada vez mais para cima, minha vida foi se tornando cada vez mais do que abundante. E por isso que eu reforço, cada pessoa que está nos assistindo aqui, que vai nos assistir, você que tem uma compreensão do Evangelho, você que compreendeu a graça do Evangelho, essa influência divina, você tem uma responsabilidade. Você tem uma incumbência de manifestar essa graça, além de palavras, de texto no Facebook, além de discutir, chamar os outros de legalista ou caras da lei. Mas você precisa manifestar isso para que outras pessoas elas possam ser alcançadas por essa graça. Porque quando eu comecei a caminhar nesse entendimento, nos primeiros meses as pessoas elas só ficam te olhando de longe para ver quando que vai ser a queda. Cara, não vai durar muito, não tem como. Do jeito que ele está crendo, vai dar ruim, vai dar errado. Porque eu creio certo, o Helder está crendo errado. E eles ficam te vendo de longe. Daqui a pouco passa 6 meses, passa um ano, parece que você está melhor do que antes. Mas ainda eles ficam falando, não, cara, mas isso é normal e tal, porque sempre antes de dar uma queda sobe um pouquinho. Aí passa 2 anos, aí os caras já começam a estranhar. E fala, pô, mas já era a época de cair, né? Mas parece que continua cuidando da esposa, continua cuidando das finanças, parece que está mais feliz. Antigamente vivia na igreja e era triste, agora vai uma vez na igreja por semana, é mais feliz. E aí o cara ele vai medindo, até que chega uma hora, Cal, que o cara ele compara, ele olha para a vida dele e fala, meu, eu achava que eu estava crendo certo e o Helder estava crendo errado. Só que parece que ele está vivendo muito mais o evangelho.
Tá travado? Travou. Voltou. E agora, voltou? Então, assim, Voltou. muitas pessoas, Cal, muitas pessoas, elas só ouviram o que eu tenho para pregar depois que elas viram os frutos dessa mensagem manifestos. Muitas pessoas. Tem pessoas de 5 anos atrás, de 7 anos atrás, de 3 anos atrás, que agora que elas estão ouvindo eu pregar o que eu creio. Por quê? Porque elas queriam ver os frutos primeiro. Yeah. Então, meu irmão, nós temos a mensagem que tem o poder de transformar o mundo. Opa. Casamento. Travou de novo. Deixa eu mudar a internet aqui, peraí. Rapidão. Voltou? Voltou. Então é isso. Você que entenda a mensagem, manifeste ela. Permita que ela flua, porque as pessoas, muitas vezes, elas só vão começar a crer no que você está pregando depois que elas verem manifestas boas obras, que é o que o Cal falou. É. Várias pessoas, eu também era assim em relação a você. Eu não entendia nada do que você falava, para mim não fazia sentido algum, mas eu olhava para os teus resultados, para os teus frutos, para as pessoas à tua volta, eu falava, não tem como sair água ruim de fonte boa. Ou ao contrário, não tem como sair água boa de fonte ruim. Não tem como sair fruto bom de uma árvore ruim. Então eu só passei a ouvir o que você tinha para pregar depois que eu vi os seus frutos. Por quê? Porque é uma frase que a gente sempre diz, conta frutos não argumento. Então todos os meus argumentos, toda a minha teologia que eu já tinha pronta quando eu cheguei, ela batia no resultado, no fruto. Eu falava, mas se eu estou certo todos esses anos, por que os meus frutos eles não são tão evidentes quanto essa outra pessoa? Por que os meus resultados eles não são tão transformadores quanto dessa pessoa? Então é isso, meu irmão. A gente foi chamado para boas obras e somente pela graça é possível de manifestá-las. Ô, glória! Aleluia! Obrigado, Helder. Deus te abençoe. Alegria poder contar com você aqui, cara. E é isso aí. Vamos para cima. E tem mais um terceiro tópico aí. O dia que você estiver disponível, me avise. Tem uma mês que vem, não tem? A gente tem uma planejada, já não tem? Quer dizer, para esse mês agora, de dezembro? Tem. O teu é dia 4. Essa semana? A gente vai estar em véspera de formatura aqui. Será que a gente consegue jogar para semana que vem? Consegue. Daí você me ajuda, porque a gente vai ter formatura sábado aqui. Tranquilo. Valeu? Te amo. Valeu, mano. Abraço, hein? Valeu, beijo. Pessoal, vamos orar ainda. Queria orar por você que está aqui ainda, declarar essa palavra. Essa palavra, entenda que o cristianismo, ele é quântico. O cristianismo, ele é místico. O cristianismo, ele é verdadeiro. Ele é mais real do que você imagina. O cristianismo, ele molda a tua plasticidade cerebral. O cristianismo, ele toca as pessoas na frequência da energia que elas estão vivendo. Por isso, se você tem energias negativas, se prepare que o cristianismo ele torna você uma corrente de energia positiva. E nós somos energia. O ser humano ele é condensado. A energia é condensada porque no interior de cada célula existe luz condensada. Você carrega energia. Eu quero orar por isso. Quero orar para que você se lance de cabeça naquilo que foi falado aqui nessa manhã. Entenda, isso é um cristianismo revolucionário. Porque é algo novo? Não. É porque é algo escondido. A religião, ela tentou esconder disso, está tentando esconder. A religião, ela se apropriou da palavra igreja. A religião se apropriou da palavra igreja. Entenda, igreja e religião são dois universos. Não confunda igreja com religião. A maioria das igrejas, elas usurparam o nome e são religiões chamadas de igreja. É a mesma discussão do casamento gay. Qual que é o problema do casamento gay? É a palavra casamento. Porque união estável já tá suficiente. Os homossexuais eles já têm o direito à união estável. Não, mas eles querem casamento. Por quê? Porque a hora que eles tiverem casamento,
Eles estão pegando a minha realidade de quem eu vivo com a minha esposa e definindo uma realidade entre dois homens vivendo juntos. Mas isso é burlar, isso é corromper, isso é assassinar um conceito milenar. Casamento é macho e fêmea. Isso é um casamento. Então, qualquer outra coisa, chame de qualquer outra coisa e tá tudo bem. Faça o que você quiser, mas não chame casamento. Isso fizeram com a igreja. Pegaram a igreja, rotularam na religião e falaram, ó, a gente é igreja. A religião, ela vem travestida da palavrinha igreja. Separe igreja da religião, tá? Igreja é gente e não lugar. Igreja tem CPF e não endereço. Igreja tem cabeça. Esse cabeça é Cristo. Igreja tem um corpo. Igreja tem um organismo. Quando Cristo fala, a igreja fala. O que a igreja fala é Cristo falando. Então, quando você escutar um absurdo de uma igreja que não tem nada a ver com Cristo, não chame de igreja. Não se desaponte. Sabe aquela igreja que você se desapontou, que você fala mal, que você odeia o pastor? Então, pois é, não era igreja. A igreja não faz isso. A religião faz. A religião, ela oprime, a religião, ela persegue, a religião, ela condena, a religião traz culpa, e Jesus não. Jesus não. Igreja não é religião. Igreja é o corpo de Cristo espalhado por toda a terra. Igreja é a comunidade da comunhão dos santos. Igreja é a comunidade da comunhão perfeita. Então, não confunda. Não confunda. A religião foi ligeira. Ela pegou, deu migué e se escondeu atrás dessa palavra igreja. Igreja não tem religião. Quando você escutar alguém falando, nossa, a igreja na Ásia está morrendo. Nossa, Cal, você viu que a igreja lá na Europa está morrendo. Ei, o dia que alguma igreja morrer, essa igreja de Jesus não tinha nada. Porque a igreja de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão. Nem o inferno resistirá à igreja. É uma batalha vencida. A igreja não está... Entenda, o reino de Deus não é Deus jogando uma gincana e precisando da minha e da tua ajuda para ganhar. Não. A igreja, ela é invencível, ela não tem rival, ela não tem nada igual. A igreja, ela é um vírus, é uma pandemia mundial que já se espalhou. E ninguém mais consegue colocar a igreja dentro de uma célula. Não existe um governo opressor que consiga calar uma igreja. Se um governo opressor calou uma igreja, é porque essa igreja não tinha nada de Deus. Entenda, creia mais no que Deus diz sobre a igreja do que a própria igreja está falando sobre ela. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado, Espírito Santo, por essa tarde. Obrigado por pessoas tão especiais que estão nessa live hoje. Nós sabemos, Pai, que estamos ajustando destinos, estamos remindo os tempos, estamos abreviando dias de pessoas, estamos, Senhor, economizando anos de frustração, estamos ajustando famílias, estamos estabelecendo uma nova geração de pastores, nova geração de líderes mundiais, Pai, que vão governar a terra, sendo parte dessa igreja que é a noiva de Cristo. Uma igreja, Pai, onde Cristo é um com ela, onde Cristo é o responsável por ela. Pai, tira de nós todos os temores, tira de nós medo de perseguição, tira de nós os melindres que a religião tenta jogar em nós. Pai, eu oro, Senhor, para que, de fato, a graça nos eduque, renegando as paixões mundanas. E que a gente seja justo, santo e piedoso. Eu oro por uma geração de piedosos, homens e mulheres que têm uma reverência profunda com a tua presença, com a integridade do teu Espírito sobre nós. Pai, obrigado, Senhor, porque quando nós fomos batizados no Senhor, quando nós nascemos nesse corpo de Cristo, a unção do Espírito veio sobre nós, a ponto de nos ensinar a respeito de todas as coisas. Nos reeduca, Pai. Eu quero lembrar que você não é mais um ser humano tentando aprender como viver espiritualmente. Não, você é um ser divino reaprendendo como viver humanamente. Nosso objetivo na fé não é a gente aprender a ser crente. O objetivo da nossa fé é voltar a aprender a ser gente.
o homem regenerado, o homem renovado, o homem lavado pelo Espírito, o homem que ganhou de volta o direito perfeito de existir. Você é perfeito. Você é perfeita. Ainda que as pessoas falem que não existe ninguém perfeito, isso é uma mentira das trevas, isso é um pensamento terreno. Eu quero dizer que tudo que Deus criou é bom, tudo que Deus criou é perfeito. E você é a perfeição de Deus revelada na terra. Você tem um Criador, você nasceu dele e por isso você é perfeito. Você não é perfeito pelos seus atos, você não é perfeito pelas suas conquistas, você não é perfeito pela sua estética, você não é perfeito pelos quilos a menos que você tem. Não, você é perfeito pela identidade que você carrega. Ainda que você perca um braço, você continua sendo perfeita. Ainda que você engorde 100 quilos a mais, você continua sendo perfeita. Porque o estado de perfeição fala da sua identidade. Você pode perder um braço, mas você não perde a sua identidade. Deus, eu oro para que a identidade da igreja, Senhor, seja levantada novamente como um lugar de perfeição. Paulo, ele ora dizendo, eu oro para que a igreja seja encontrada gloriosa, perfeita, adornada. E se Cristo e a igreja são um, entenda que a igreja, sim, é perfeita. E quando você entra ali, você sendo perfeito, você está no lugar perfeito. A igreja é perfeita porque você é perfeito. Mentiram para nós quando falaram que a igreja é lugar de pessoas imperfeitas. Isso é terreno. Isso está num livro, não está na Bíblia. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz o contrário. Você é santo, você é perfeito, você é justo, você é íntegro. Tua vida está na luz. Receba isso. Assim como o homem se imagina no seu coração, assim ele o é. Se você não se enxergar perfeito, você nunca vai ser outra coisa. Entenda isso. Você é imperfeito porque até hoje você se enxergou imperfeito. Mas entenda, a perfeição não fala sobre o que você conquistou. A perfeição fala sobre quem te criou. Você é perfeito. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, Deus abençoe vocês. Amanhã, se tiver onda, eu não vou estar aqui. Nas quartas-feiras eu estou usando para ir surfar, pegar esse bronze vermelho reluzente que eu tenho. E tem sido um tempo muito especial para a minha vida, né? É um tempo onde a gente tem a desculpa de surfar, mas no fundo a gente vai e volta até a praia. São 100 quilômetros e a gente comunga junto, a gente ora junto, a gente almoça junto, eu e alguns outros pastores, amigos. É um tempo que tem sido muito importante para mim aqui, pessoalmente falando. É um tempo onde a gente pode viver a vida e em plena quarta-feira. Isso é maravilhoso. E eu estou muito feliz porque a gente continua. Então, na quinta-feira a gente tem o Lidera aqui em Curitiba. Você é bem-vindo se você é de Curitiba. No domingo, nosso culto ao vivo. Eu tenho uma boa notícia nesse domingo, 7 horas da noite. Vinícius Cacol vai estar pregando para a gente lá na Igreja do Cinema. E tem muita coisa boa acontecendo pela frente. Eu oro para que você, no máximo possível, beba dessa fonte, dessa água, e que um dia você chegue para Curitiba, nos prestigiando, trazendo o seu testemunho. Nós queremos colar o seu testemunho no nosso álbum de testemunhos. Existe um inventário de testemunhos na Igreja do Cinema e você faz parte disso aí, tá bom? Lá no Telegram, se você não nos segue no Telegram, hoje subiu uma mensagem lá sobre o Pense Bem, os resultados de uma mente renovada. Isso vai fazer muito bem para você lá, 1 horinha de mensagem. E tá lá no Telegram, tá bom? Só procurar Caldits, Telegram. Calma, mas por que Telegram? Podia ser no WhatsApp. Então, o Telegram ele é muito mais tranquilo, muito mais fácil de você de usar as ferramentas ali. Então, você pode ouvir velocidade máxima, dobrada. No Telegram você pode ouvir uma mensagem mexendo em outras coisas no seu celular. É muito, muito bom. Ágata, Curitiba é teu destino, então venha, Curitiba te aguarda aqui, Ágata. Deus abençoe vocês, pessoal. Olha aqui quem está comigo aqui, ó. Por quê? Olha lá, ó quem tá aqui. Ela falou que tá feia. Acabei de falar que ela é perfeita, ó. Acabei de falar que é perfeita, já não escutou. Já não entendeu nada. Amém, uma de cada. Ó, a minha não é perfeita. É isso aí. Fala, Paulo. Uma hora a gente aparece em Sampa aí, sim, com certeza. Tá bom?